Essa apresentação, ela tem como intenção mostrar para os empresários, para os contadores, o quanto que a sociedade vem se transformando e o quanto é essencial que a gente passe para um nível de aceleração um pouco diferente que nós estávamos no passado. A intenção é mostrar para todos que é importante a gente sair da inércia. E eu vou usar a minha experiência aqui com 40 anos desenvolvendo software para a área contábil e para a área empresarial. E eu estou vendo muitas coisas darem certo, muitas coisas darem erradas, e eu acho que esse é o momento para a gente discutir o que é essa coisa que todo mundo está falando, que a gente tem que se reinventar. O que é inovação de fato? Se nós pegarmos a pirâmide da inovação, nós estamos acostumados a escutar muito isso aqui, uma inovação disruptiva. Essa inovação disruptiva é aquilo que a gente vê quando alguém lança um iPhone novo, lança um carro que voa, lança alguma coisa que a gente não estava acostumado. Um exemplo é o Spotify, que acabou com a indústria de música, acabou com os CDs, pendrive, foi tudo para on-demand, de uma outra forma. Existe um conjunto de inovações que são radicais, que é quando a gente está automatizando alguma coisa que já existia, fazendo de uma outra forma. Porém, aqui que está o que mais a gente vê no nosso dia a dia, as inovações incrementais, aquelas que acontecem aos pouquinhos, aos conta-gotas. Todo dia a gente se reinventando um pouquinho e fazendo com que a nossa área contábil seja diferente do nosso concorrente e a gente comece a ganhar espaço lentamente, todos os dias, em processo de transformação. Aqui é importante nós entendermos que no estágio atual, ninguém mais sozinho inventa nada. Nós precisamos de um time, de um exército inovando. Então, desde lá na minha empresa, a Alterdata hoje é uma companhia que tem 2.200 funcionários, é uma companhia que completou esse ano 33 anos. Com 2.200 pessoas na companhia, eu fundei a empresa quando eu tinha 25 anos de idade, hoje eu estou com 59. O que eu quero é que desde a menina, o rapaz que está limpando a empresa, ele tem que ser inovador tanto quanto o presidente da empresa, tanto quanto um gerente, tanto quanto um diretor. E como é que a gente cria esse ambiente para fazer com que todos pensem diferentes, com que todos imaginem que é possível fazer a coisa de uma outra forma, de uma outra maneira, mais veloz, mais ágil? Isso acontece porque, normalmente, a gente está muito acostumado a superestimar uma coisa no curto prazo e subestimar uma coisa de longo prazo. É mais difícil para a gente ver o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos do que aquilo que está para acontecer semana que vem. E aí entra um erro grave. Nós estamos tão acelerados com tecnologias e com métodos que estão mudando, que às vezes a gente não consegue perceber lá na frente uma coisa que vai impactar no nosso negócio de uma forma muito expressiva. Porém, muitos futurólogos, como esse aqui, comentam que nos próximos 20 anos vão acontecer mais coisas que os últimos 300 anos. Exatamente. Os próximos 20 vão ser mais impactantes que os últimos 300. E eu não estou falando aqui de iPhone novo, carro que voa, não. Estou falando de tudo. Método de aprendizado, a maneira de atender o cliente, a expectativa, a maneira de liderar, tudo está sendo modificado. E isso parece que é uma coisa que está acontecendo agora em função da internet, da aceleração, porém o processo de reinvenção não é de hoje, não. Você imagina, olha essa foto aqui. Essa é uma foto em 1900, na Quinta Avenida, em Nova York. Nessa foto, vocês estão vendo um engarrafamento de charretes, que eram um meio de transporte na época. Um cavalo com uma cabine, tinha um cocheiro que levava as pessoas. Nessa foto, só tem um carro, que está ali naquela bolinha. É um engarrafamento de charretes, na Quinta Avenida, em Nova York, em 1900. Essa outra foto aqui também é na Quinta Avenida, em Nova York, em 1913, 13 anos depois. Nessa foto só tem uma charrete, agora tem um engarrafamento de carros. O que significa isso? Em 13 anos, uma tecnologia inteira foi dizimada. Acabou. Você imagina quantos veterinários tiveram que se reposicionar, as pessoas que davam manutenção na charrete tiveram que se reposicionar, o cocheiro teve que aprender a dirigir carro, tudo mudou. Nós estamos vendo a transformação contábil acontecendo algo parecido. Se vocês observarem, daqui a 5 anos, os contadores de hoje, muitos vão ter saído do mercado. Porque eles não vão conseguir se adaptar à inteligência artificial, robotização e uma série de coisas estão sendo feitas. E aí entra, onde você quer estar? Você quer estar do lado do cocheiro que perdeu a profissão ou você quer estar do lado do cara que aprendeu a dirigir o carro para uma tecnologia nova? Nós estamos vivendo, nesse momento na classe contábil, uma revolução imensa.
Essas duas fotos são bem impactantes para mim também. Uma em 1920, a outra em 2018. As pessoas estão fazendo a mesma coisa. Mesma coisa. Estão lendo notícias, se informando sobre a sociedade, sobre a sua cidade. Da mesma maneira. O que mudou? O veículo, o meio. Aí eu vejo hoje alguns clientes meus fazendo campanhas de marketing para jornal impresso. Enquanto as pessoas estão lendo assim. Outro dia eu recebi uma ligação, eu assino o jornal Globo, no Rio de Janeiro, eletrônico. A menina me ligou um call center e falou, eu queria lhe vender aqui uma assinatura impressa. E eu falei para ela, para que eu quero uma assinatura impressa? A menina não teve argumentos. É isso que eu estou dizendo, a sociedade está muito acelerada. A preocupação é você ser a pessoa que não se tocou da importância dessas mudanças. Esse gráfico aqui eu gosto muito, que eu tirei da Harvard Business Review, ele mostra, na parte de baixo, a cadeira está na frente, não sei se está dando para ver. Vocês podem tirar essa cadeira para mim aqui? É possível? Chega para o ladinho ali, por favor, porque vão ter outras imagens aqui bem embaixo. Na parte de baixo ele mostra a duração de uma vantagem, em pé ele mostra essas duas aqui, ó. Só para facilitar o pessoal, depois a gente põe de novo. Tem problema bagunçar um pouquinho, não tem? Embaixo é a vantagem, em cima na lateral, o tamanho, e embaixo a duração. O que significa isso? Na década de 70, quando um contador inventava alguma coisa diferente, um método novo, uma maneira de atender o cliente diferente, isso era muita vantagem. E demorava muito para alguém copiar. Ele ficava muito tempo usufruindo dessa vantagem. As décadas foram passando, os tempos foram mudando. Hoje, quando alguém inventa alguma coisa, alguém copia muito rápido. Quando a Toyota inventa uma coisa no carro dela diferente, 2 meses depois a Honda faz igual. O iPhone, a Apple lança uma coisa no iPhone, 2 meses depois o Google faz igual. E às vezes alguns contadores viram para mim e falam assim, Vladimir, está acontecendo uma coisa aqui na minha cidade, uma sacanagem. Eu falei, o que é? Inventei um negócio aqui, estava indo bem, conquistando cliente, o outro contador, que é teu cliente também, me copiou e fez igual. E eu falo para ele, bem-vindo ao mundo real. Porque o mundo real é esse, de aceleração. A gente tem que entender que o processo é aqui, ó. Nós estamos num jeito que tudo que você cria, você tem que estar criando o tempo inteiro. Porque é assim que funciona. O jogo hoje não é mais o jogo do passado. A gente tem que ter uma dinâmica de aceleração. E a melhor analogia que eu trago para isso é essa esteira de aeroporto. Sabe aquela esteira que a gente fica parado, ela vai levando a gente? Imagina essa esteira andando contra a gente. Essa é a sociedade. Se nós ficarmos parados nessa esteira, não evoluirmos, o que acontece? Ela nos retrocede, nos involui. Se a gente andar na mesma velocidade da sociedade, ou seja, aprendendo coisas, experimentando coisas, na mesma velocidade, o que acontece? Nada, a gente continua parado. Qual é o jeito de a gente ser melhor, mais ágil do que a maioria? É ser um pouquinho mais rápido, é entendendo essa velocidade e ajustando o nosso aprendizado, a maneira de atender os clientes, a maneira de liderar, ter um pouco mais de vantagem em relação às transformações. Por isso que congressos como esse são muito importantes. É muito importante entender que o contador, ele não precisa ser o melhor contador do planeta para ele ter sucesso. Ele tem que ser o melhor contador do contexto que ele está inserido. Isso é muito importante, você entender. Eu um exemplo, como é que eu esqueci o nome do seu completo? O Anailson. Eu e o Anailson estamos passeando numa floresta e aparece um leão na nossa frente. E ele fala para mim, Vladimir, esse leão vai comer a gente. Eu falei, Anailson, eu acho que vai mesmo. Vai comer a gente. Não, vamos ter que fugir. Eu falei, vamos ter que fugir, cara. E ele vira para mim e fala assim, Vladimir, nós estamos com um problema, porque é impossível fugir desse leão. O animal leão corre mais que o animal homem. Esse leão vai comer a gente. E eu respondo para ele o seguinte, Anailson, eu não preciso correr mais rápido que o leão, eu preciso correr mais rápido que você. Certo ou errado? Quem somos nós nessa fábula? 2 contadores que saímos da faculdade. Nós saímos da faculdade juntos, nós estamos correndo juntos. Eu fiz uma pós-graduação, ele não fez. Eu fiz um curso de vendas, ele não fez. Eu fiz um curso de liderança, ele não fez. Eu montei um escritório bonito, ele montou um horroroso. Eu treinei meu pessoal, ele não treinou ninguém. Os clientes vêm para mim e não vão para ele. O que acontece? O leão come ele. Quem é o leão nessa fábula? O mercado. Quem somos nós? Os profissionais acelerados no mercado. Se você entende esse contexto, você vai perceber que o treinamento da sua equipe é muito importante.
que o treinamento das pessoas que têm relacionamento com o cliente é muito importante, que não pode depender só de você. A gente tem que estar entendendo continuamente que esse ambiente que nós estamos criando na empresa é fundamental. Se você é um líder hoje concentrador, que puxa tudo para cima de você, você não deixa o teu time se desenvolver. Se você não permite que o teu time teste coisas, você não deixa que eles se desenvolvam. Isso dificulta violentamente o aprendizado. Foca e pensa o que você tem que fazer para ter um ambiente inovador. O ambiente inovador é aquele que a menina da escrita fiscal dá uma ideia nova, que o rapaz do departamento pessoal te desafia a tentar fazer um atendimento ao cliente diferente. É aquele que você percebe que não estão usando os softwares com todos os recursos que ele tem. Você está o tempo inteiro estimulando o time a pensar sobre uma outra ótica. Porque o jogo atual é esse aqui. É a gente fazer, errar, aprender o tempo inteiro. Esse processo não tem fim. É uma roda que não termina. O erro, por exemplo, é algo que tem que quebrar paradigmas. Eu tenho 59 anos. A minha geração é uma geração que a gente não aceitava erros. A gente tinha problemas com isso aqui. Eu me cobrava e cobrava do meu time perfeição. Só que hoje, o processo de erro acelera o aprendizado, acelera com que a gente faça mais coisas diferentes na organização. Então, por exemplo, hoje com 2.000 e poucas pessoas na empresa, eu não me importo que um funcionário erre. Eu não quero que ele erre 2 vezes pelo meu motivo. Eu não quero que o cliente perceba esse erro. Eu tenho que ter um método interno para perceber os erros, nos corrigirmos, e na semana que vem a gente está melhor. Aí sim nós estamos entrando numa dinâmica de aceleração e aprendendo continuamente dentro de um ciclo que não termina nunca. Porque se a gente está hoje lidando com uma sociedade diferente, uma sociedade mais acelerada, nós temos que entender que nós temos que fazer coisas diferentes. Einstein já falava isso lá em 1950. Olha, para ter resultado diferente, nós temos que ter ações diferentes. Eu conheço contadores, a Alterdata tem quase 30.000 clientes contadores. Nós somos a maior do Brasil na área contábil. Eu conheço clientes nossos que têm a minha idade para frente, tem 60, 70 anos, que ele quer administrar o escritório do mesmo jeito que ele fazia 30 anos atrás. Isso não é mais viável, porque as pessoas que estão embaixo de você pensam diferente. Quem é embaixo de você? São todos os seus colaboradores. Eles têm uma outra dinâmica. Você não tem mais que administrar a empresa sobre a sua ótica, mas sobre a ótica deles. Essa mudança de padrões que são importantes. Na minha visão, eu tenho muitos conteúdos de apresentações, e esse slide é um dos únicos que eu tenho em todas as apresentações. Para contador, para empresário, para pessoal de serviço, um monte de conteúdos distintos. Por quê? Na minha visão, o empresário se move por visão ou por empurrão. Por empurrão é quando acontece uma coisa no mercado que jogou todo mundo numa direção. Foi o que aconteceu na pandemia. Na pandemia, todos os contadores foram obrigados a aprender a trabalhar em home office, a administrar seus times em home office, por empurrão. Alguns contadores viram para mim e falaram assim: Ademir, meu escritório está muito melhor, porque agora eu consigo administrar o pessoal. Eu falo para ele assim: cara, isso não tem vantagem nenhuma, porque isso aí você foi movido por empurrão. Todos os seus concorrentes se moveram juntos. Então, você ter feito uma estrutura diferente não foi mais que a sua obrigação para estar vivo. Empurrão, não é o que move a gente. O que move a gente para ser diferente é a visão. A visão é quando você percebe alguma coisa um pouco na frente que a maioria não percebeu. Uma tecnologia nova, uma alteração, uma maneira de comandar pessoas, uma maneira de vender produtos, uma maneira de vender serviços, uma maneira de aumentar ticket médio, uma forma de você se relacionar com o cliente, que o teu concorrente não viu ainda. Ele vai ver daqui a pouco. E quando ele ver, você já está um pouco mais na frente e já está criando uma outra coisa, já está numa outra dinâmica. Isso é muito importante compreender, porque às vezes a gente pensa que inovação são coisas que envolvem muito dinheiro. Eu tenho que comprar um computador grande, eu tenho que ter um outro software, eu tenho que ter um monte de coisas, um monte de investimentos. Não. A inovação ela é muito mais da ciência humana do que do dinheiro. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu vire para vocês e fale o seguinte: olha, eu tenho uma fábrica de embalar cebolas. Eu vendo cebola pequenininha por um preço, cebola média por outro preço, cebola grandona por outro preço.
As pessoas chegam os caminhões, as pessoas ficam separando por tamanho. Eu preciso de uma máquina para automatizar esse processo. Eu preciso de um jeito de automaticamente jogar as cebolas pequenas de um lado, média para o outro. E o que vocês sugerem para mim? Normalmente, quando a gente pensa em algo desse tipo, a gente pensa em máquinas sofisticadas, em inteligência artificial, analisando volume, raio-x que mede o tamanho, um braço mecânico que joga a cebola para um lado, para outro. Altos investimentos. Vê se vocês acham que isso aqui é inovação. Olha isso. Vocês acham que isso aqui é inovação? É inovação. Isso é inovação. O que fez esse cara ter essa ideia de abrir essa régua aqui e ela ficar menorzinha aqui, mais larga aqui, para a cebola grande vir para cá, a pequena cair lá? Essa é a questão. Será que o que nós fazemos hoje tem uma maneira de fazer diferente? Mais ágil, com menor custo? Uma forma mais produtiva, mais eficaz? Será que o nosso cliente de atividades diferentes precisa de serviços diferentes? E você está muito padronizado, querendo que todo cliente aceite a sua forma de trabalhar, ao invés de você se adaptar ao cliente? Será que isso pode ser feito de uma outra maneira? Esse é um outro exemplo, que é um exemplo mais antigo. Uma empresa tinha uma máquina que embalava produtos. Então, tinha uma máquina aqui na produção, pegava a caixinha, botava o produto aqui dentro, ele ia andando, vinha passando por várias fases na esteira, lá botava numa caixa maior, ia para o comércio, a gente ia na loja, comprava o produto, chegava em casa, de vez em quando a caixinha estava vazia. Isso dava um problema enorme. Ações na justiça, defesa do consumidor, a máquina tinha um bug, ela tinha um problema que de vez em quando um produto não entrava na caixinha. O dono da fábrica, preocupadíssimo, como é que ia resolver esse problema, contratou engenheiros que trabalharam durante 3 meses para encontrar uma solução. E deram uma solução que ia custar 8 milhões de reais. Máquinas de alta precisão, raio-x para olhar dentro da caixinha, se ela estava vazia ou não, coisa desse tipo. Enquanto esses caras estavam fazendo isso, aqueles operários que estavam ali em volta da máquina, fizeram uma vaquinha e em 4 operários, em uma semana, gastaram R$80 e compraram um ventiladorzão. E botaram do lado da esteira e falaram o seguinte: quando a caixinha está vazia, ela voa. E resolveu o problema. O que eu quero chamar a atenção aqui não é a solução em si. O que tinha nesse ambiente dessa empresa que esses operários tinham o poder, se sentiam empoderados para questionar a autoridade dos engenheiros? Por que nessa empresa era permissível testar modelos, simular situações? Por que eles se sentiram na obrigação de pensar diferente, fora da caixa? Essa é a reflexão, nesse contexto aqui. Será que as empresas de vocês permitem isso? Será que a empresa de vocês é hierarquizada demais, que tem que ter autorização para tudo? Será que você não permite que eles criem modelos novos por si só? Será que eles se sentem só tarefeiros, ao invés de se sentirem parte de um processo evolutivo? Esse aqui é um exemplo da Alterdata. Lá, antigamente, os mais coroas aí como eu vão lembrar dessas notas fiscais serrilhadas. A gente emitia na Alterdata milhares de notas fiscais e tinha uma função de uma menina, função muito simples, que a função era só tirar essas serrilhas, dobrar a nota, colocar num envelope que tinha uma janelinha de plástico. Vocês vão lembrar dessa janelinha de plástico que tinha o endereço. Essa menina estava trabalhando, várias passaram por essa função, porque é uma função de entrada lá na empresa, muito simples, e uma delas estava 3 meses na função. Um dia ela entrou na minha sala e falou: Sr. Vladimir, deixa eu fazer uma questão. O senhor sabia que essa nota, quando eu boto no envelope, ela cai na tabela 2 do correio? Eu falei: sei. Tabela, para quem não sabe, tabela 1 é baratinho, é quando você manda só uma carta, tabela 2 vai ficando mais pesado, tabela 3, 4, o preço vai subindo. Eu falei: eu sei. E ela virou para mim e falou o seguinte: mas o senhor sabe, ela não se teve por satisfeita, mas o senhor sabe que cai na tabela 2 por causa de 1,5 grama? Eu falei: não, isso eu não sabia. 1,5 grama. Se a gente conseguir baixar o peso de uma carta dessa, nós vamos cair na tabela 1. Chamei um monte de gente na minha sala, a nota tinha 5 vias com carbono, passamos para 3 vias, era uma nota grande, diminuímos o tamanho dela, o envelope tinha uma gramatura grossa, botamos uma gramatura mais fina, acabamos com a janelinha de plástico, botamos uma etiqueta que era mais leve. 3 meses depois, tudo isso estava pronto. Essa menina ganhava em torno de 400 alguma coisa, não lembro a moeda da época, 400, ela economizou R$5.000 por mês da empresa. E a questão é, por que ela teve coragem de entrar na sala do presidente da empresa e questionar uma coisa que funcionava há anos?
O que tinha na organização que ela sentiu com o desejo de pensar fora da caixa e ajudar a resolver um problema? Essa reflexão que nós temos que ter, porque as empresas têm que se adaptar a uma nova realidade. Ela não pode mais depender de vocês, do contador principal, do dono do escritório, inventar tudo. Essa pesquisa aqui, eu vi em Nova York recentemente, eu tive na NRF em Nova York, agora em janeiro, e essa pesquisa foi bem impactante, porque a McKinsey é uma empresa gigante de consultoria, levantando que no passado, as empresas tinham, em média, no mundo, 61 anos de vida, na década de 50, 61 anos de vida. Hoje, nós temos 22 anos de vida, na média. Sabe o que significa isso? As empresas estão quebrando mais. Por que elas estão quebrando mais? Porque elas estão com mais dificuldade de se adaptar a tudo que a gente está falando aqui. Hoje, tem mais contadores quebrando do que há 30 anos atrás, porque eles não estão se adaptando. E nós vamos ter esse número maior nos próximos anos. É muito importante entender que esse ciclo acelerado, ele é uma coisa geral. E um elemento importantíssimo que a gente não pode permitir que a nossa equipe faça é a procrastinação. Muitos estudos mostram que, dentre todas as coisas que incomodam mais o crescimento de um negócio ou de uma carreira, é a procrastinação. É aquele negócio que o cliente fala assim para o contador: ô contador, eu estou precisando de um levantamento, hoje é dia 1º de 5, eu preciso que você me entregue um negócio, um levantamento do balanço no dia 30. E o contador fala: beleza, hoje é dia 1º, ele pede para o dia 30. Dia 29 o contador começa a fazer. Ele vai empurrando aquela coisa até o dia que não permite mais. Quando chega no dia 29, ele entrega um serviço mal feito, sem estudar, sem se aprimorar, com baixa qualidade, baixa profundidade, muito superficial. A procrastinação não pode existir dentro de uma companhia que está acelerada. Você não pode nem ser você o procrastinador, nem permitir que a tua equipe seja. O que a gente faz lá na Alterdata para evitar isso? Monitoramento de curto prazo. Então, se eu dou uma missão para alguém da minha equipe, olha, você tem que entregar isso aqui pronto daqui a 30 dias. Beleza? Ele, ótimo, de acordo. Só tem um detalhe. Daqui a 4 dias nós queremos saber o status disso, daqui a 8 dias queremos saber o status, daqui a 15 dias queremos saber o status de novo. Você vai acompanhando, de tal forma que o time começa a fazer as coisas corretas no prazo. Quando eu percebo que uma pessoa faz aquela coisa sem eu precisar monitorar, você diminui o monitoramento. Quando você não tem certeza ainda, monitoramento no curto prazo. Quando você começa a confiar, tira o monitoramento. O ideal de você ter na companhia são pessoas que não precisem ser gerenciadas. Mas enquanto você está no processo de mudança, você tem que monitorar, porque senão a gente não consegue chegar onde a gente tem que chegar. A palavra, às vezes alguém me pergunta, uma palavra mais importante nesse momento de transformação, é essa aqui: adaptabilidade. A adaptabilidade hoje é a palavra mais importante que conhecimento técnico, do que entender de legislação, é adaptabilidade. Eu não sei o que a Alterdata vai ser daqui a 3, 5 anos, eu não sei o que ela vai ser, mas eu tenho certeza absoluta que ela vai ser diferente de hoje. Se eu sei que ela vai ser diferente de hoje, eu tenho que criar um ambiente de transformação para ela ser uma coisa que eu não sei exatamente o que é no futuro. Olha que interessante, eu preparar para algo que eu não tenho certeza do que vai ser. Esse é o jogo que a gente está vivendo hoje, a adaptabilidade. Se você tem funcionários que se limitam, não permitem, se sentem incomodados, desconfortáveis com a mudança, esse cara não serve para estar na empresa. Não serve, porque está contraprodutivo, está contra tudo que está acontecendo atualmente nas transformações na classe e na sociedade como um todo. E essa criatividade que nós estamos falando, de inovação, pensar diferente, é algo que tem que ser compreendido sobre um aspecto que isso é muito mais humano do que investimento. Se você fala assim, eu preciso de uma coisa muito criativa hoje, vou dar um salário maior para as pessoas, para eles serem mais criativos. Vocês acham que isso funciona? Não, não funciona. Você tem que ter um ambiente que aquilo aconteça naturalmente, porque isso vem da criatividade humana. Nós éramos criativos quando crianças. Você lembra a época que você brincava com joguinho, carrinho, boneca, sonhava naquele mundo de fantasia? Nós éramos assim. O que acontece com todos nós? Nós somos colocados em armários psíquicos. Bloqueios, repressões, muitos nãos, pessoas que não deixam a gente ter coragem de tomar decisões. Essas coisas que vão limitando a gente, limitam a nossa equipe também. Então, muitas das vezes, você é muito impetuoso e a sua equipe não te acompanha, está travada. Ela está com problemas psicológicos, ela está com dificuldade
de tomar decisões, dificuldade de resolver um problema, demitir uma pessoa que tem que ser demitida, contratar alguém que é mais importante, tem que ser contratado. Ela tem dúvidas, tudo problemas emocionais. Por isso que é importante a gente entrar num ciclo de compreender que o processo inovativo ele tem mais sucesso quando nós estamos trabalhando em equipe e não individualmente. O indivíduo sozinho, o contador, vamos imaginar um contador que tem 20 funcionários. O contador sozinho, passar por esse processo é muito complexo. Agora, quando os 20 estão pensando juntos, os 20 estão dando a percepção do que está acontecendo, a magia acontece mais rapidamente. Porque o time em conjunto faz a magia acontecer. Por isso que eu, por exemplo, prefiro ter contatos com um monte de associações de classe. Eu faço palestra no Brasil inteiro, toda semana eu estou fazendo uma. Eu escuto coisas, percepções. Eu estou envolvido em associações de outras coisas. Eu participo de reuniões de associação de supermercados, de indústria, para que eles me alimentem de informações, porque o coletivo gera mais informações que o indivíduo. Eu vou passar um vídeo rapidinho para vocês, uns 3 minutos, para vocês entenderem um pouquinho dessa dinâmica. Tem som, tá? Há 5 anos, venho investigando a questão sobre de onde vêm as boas ideias. Acho que é um problema pelo qual todo mundo está intrinsecamente interessado. Queremos ser mais criativos, queremos ter ideias melhores, queremos que as nossas organizações sejam mais inovadoras. Observei esse problema sob a perspectiva do meio em que vivemos. Quais são os espaços que fizeram história ao gerar níveis extraordinários de criatividade e inovação? Eu descobri que em todos esses sistemas existem padrões recorrentes com os quais nos deparamos repetidas vezes e que são cruciais para criar meios que são extraordinariamente inovadores. Batizei um desses padrões de palpite lento. Ou seja, as ideias revolucionárias quase nunca surgem num momento de grande perspicácia, nem num surto repentino de inspiração. As ideias mais importantes levam muito tempo para evoluir e passam um bom tempo dormentes, hibernadas. Só quando as ideias completam 2, 3 anos, às vezes 10 ou 20 anos amadurecendo, que se tornam exitosas e úteis de uma certa maneira. Isso ocorre, em parte, porque as boas ideias normalmente surgem da colisão entre 2 palpites menores, que formam, portanto, algo maior do que eles próprios. É comum observar na história da inovação casos de alguém que tem metade de uma ideia. A grande história da invenção da internet e Tim Berners-Lee. Ele trabalhou 10 anos nesse projeto, mas no início ele não tinha uma visão completa do novo meio que acabaria inventando. Ele começou a trabalhar num projeto secundário que lhe ajudasse a organizar os próprios dados, mas acabou descartando o projeto depois de alguns anos e começou a trabalhar em outra coisa. Só depois de 10 anos surgiu a visão completa da internet. É assim, com muito mais frequência do que imaginamos que as ideias surgem. Elas precisam de um tempo de incubação e passam um bom tempo nessa forma de palpite parcial. Outra coisa importante ao considerarmos as ideias dessa maneira é que quando elas ganham forma nesse estado de palpite, precisam colidir com outros palpites. Geralmente, aquilo que transforma um palpite em algo extraordinário é outro palpite que andou povoando a mente de outra pessoa. Temos que pensar em formas de criar sistemas que permitam que esses palpites se unam e se tornem algo maior do que quando eram partes independentes. Por exemplo, é por isso que os cafés durante o Iluminismo e os salões parisienses do modernismo eram motores de criatividade, pois eles criavam um espaço onde as ideias pudessem se misturar, se combinar e gerar novas formas. Ao observar a problemática da inovação sob essa perspectiva, é possível esclarecer de maneira importante o debate recente sobre o que a internet tem causado ao nosso cérebro. Estamos ficando desgastados com o estilo de vida multifuncional e conectado 24 horas? Por exemplo, será que isso levará a ideias menos sofisticadas à medida que nos afastamos do estado da leitura, que é contemplativo, mais lento e mais profundo? É óbvio que eu adoro ler, mas eu acho que é importante lembrar que o grande propulsor da inovação científica e da inovação tecnológica sempre foi o aumento histórico na conectividade e na nossa capacidade de buscar outras pessoas com quem possamos trocar ideias e pegar emprestado palpites alheios, combiná-los com os nossos próprios palpites e transformá-los em algo novo. Na minha opinião, isso tem sido mais do que tudo o motor primordial da criatividade e da inovação nos últimos 600 ou 700 anos. Pois é verdade que estamos mais distraídos. Mas ocorreu algo milagroso e maravilhoso nos últimos 15 anos. Temos tantas novas formas de nos conectar e tantas novas formas de buscar e encontrar novas pessoas que possuem aquela peça que faltava para completar a ideia com que estávamos trabalhando.
ou de nos deparar por acaso com alguma informação nova e incrível que podemos usar para desenvolver ou melhorar as nossas próprias ideias. É essa a verdadeira lição sobre de onde vêm as boas ideias. O acaso favorece a mente conectada. De onde vêm as boas ideias? Esse vídeo é bem bacana, porque ele mostra essa conexão. O que vocês estão fazendo aqui nesse evento é isso aqui. O que vocês estão fazendo nesse evento é essa troca, a colisão de ideias. Provavelmente coisas estão na mente de cada um de vocês que vão se juntar com as ideias dos outros. Vocês têm que aproveitar esse evento para, na hora do intervalo, conversar uns com os outros. O que você está fazendo? O que você acha disso? Eu estou pensando em fazer aquilo, por que não? Deixa o outro criticar. Todas as vezes que se colide ideias é que fazem as coisas acontecer. E nas empresas, é importante que você permita que isso aconteça dentro da organização. Você tem que ter uma estrutura emocional para permitir que um garoto de 20 anos entre na sua sala e questione uma coisa que você faz há 40 anos. Você tem que ter essa capacidade. Se não tiver, a magia não acontece. Hoje, o que eu vi muito lá em Nova York esse ano, é algo bem atualizado. A NRF, para quem não conhece, é o maior evento de varejo do mundo. É um congresso como esse aqui, só que na plateia tem 32 mil pessoas, para vocês terem uma ideia. E quem está falando são presidentes da Amazon com 140 mil funcionários, da Macy's com 90 mil funcionários. São empresas gigantescas, dando as visões deles. E uma das coisas mais importantes, foi isso aqui, que eu trouxe traduzido. Menos de quem vende, mais de quem compra. O que eles querem dizer com isso, que é muito importante nesse contexto aqui que nós estamos falando? Os seus clientes é quem manda no seu negócio. Não é você mais o contador que manda. É ele que define como ele quer, de que forma ele quer, de que maneira ele quer. Qual é a tendência do contador do modelo do passado? Ele criava um padrão, e aí um restaurante procura, ele enquadra o cara naquilo. Uma papelaria procura, ele enquadra naquilo. Uma mercearia procura, ele enquadra naquilo. Um agricultor procura, ele enquadra naquilo. Isso não funciona mais. Nós estamos vivendo uma geração da personalização. Cada um desses profissionais querem coisas diferentes. Eles querem ser atendidos distintos porque ele tem necessidades distintas. Ele tem idades distintas. Um cliente seu tem 70 anos, outro tem 20. Ele precisa de um relacionamento contigo diferente do outro. E muitas das pessoas estão com o mindset do passado, a forma de pensar do passado, em que o cliente era menos importante, ele tinha que se enquadrar à sua forma de prestar o serviço. Isso não funciona mais. Nós precisamos escutar o cliente. É o cliente que define como ele quer, de que maneira ele quer, onde ele quer. Você tem que ter mecanismos para estar ouvindo o cliente continuamente e se adaptando, criando estruturas para que você atenda clientes de perfis diferentes. Ah, mas que perfis são esses? Você que vai ter que identificar. É o rico, pobre, alto, baixo, gordo, magro, é o cara que é da agricultura, não é, da indústria, não é, é restaurante ou não é. O que você precisa entender dos segmentos? Porque a gente muda muito, inclusive de gerações para gerações. Esse slide aqui é muito legal, porque mostra um pouco que a capacidade de compreensão dessas gerações está acelerando o processo em muitas organizações. Por exemplo, a minha geração, quando eu era criança, a gente pensava assim, quando eu era adolescente, 18 anos, 17, quando eu me aposentar, cara, eu vou comprar um barco, quando eu me aposentar, eu vou ter uma fazenda, quando eu me aposentar, eu vou ter... A gente sonhava com a chegada de algo, olhando longe. A garotada de hoje não curte a chegada, eles curtem o caminho. Eles querem ter resultados agora, continuamente. O que significa isso? Adaptação. Te falei, a Alterdata tem 2.200 pessoas. 62% da minha equipe tem menos de 30 anos. 62%. Eu tenho 59%. Vocês acham que eles têm que fazer o que eu quero? Não. Se eu tentar impor a minha forma de pensar neles, sabe o que acontece? Todo mundo pede demissão, ninguém quer trabalhar com um velho chato igual a mim. Eu tenho que ter a capacidade de me adaptar ao mecanismo deles e entender o seguinte: como é que eu motivo essa garotada, como é que eu faço eles terem entregas sérias, como é que eu faço eles terem disciplina, sob a ótica dele, não sob a ótica minha. Nós mudamos na empresa objetivos, metas, tudo para curto prazo. Eu quero que eles festejem um resultado a cada trimestre, não uma vez por ano, porque eles querem resultados rápidos, eles querem serem desafiados. A gente desafia no curto prazo, continuamente. Isso é adaptação da liderança num outro formato.
Esse slide aqui, se vocês puderem tirar uma foto dele para vocês olharem com calma depois em casa, porque não vai dar para a gente passar detalhes. Eu tirei lá de Nova York também. Ele está em inglês. Eu vou detalhar um dos itens aqui depois, mas é bom vocês entenderem. Na coluna, você tem as idades. Quem nasceu onde? No celular, depois ampliando, você vai ver melhor. Eu estou aqui, que eu nasci em 63. Então, a minha geração é essa aqui. Tem gente aqui com mais, nasceu antes de 46, está nessa geração. Que ele vem do disco de vinil, eu sou da geração de fita cassete, essa geração aqui é de iPod, e vai chegando até lá na frente, carros, tal. O que isso aqui quer dizer na linha? O que motiva essas pessoas? Se vocês olharem essa dinâmica aqui, eu vou ampliar essa tela, esse pedaço aqui, é a liderança. Tirou? Estou na frente? Depois vocês examinam com calma. Isso aqui é bem importante. Eu fiquei um bom tempo estudando isso aqui para entender se a Alterdata está adaptada aos meus subordinados e aos meus clientes, para entender o que motiva essas gerações. Posso passar? Por que isso que é tão relevante? Porque o mundo mudou, cara. Isso aqui é estatística que veio de lá também. Ninguém mais vai trabalhar 100% na empresa. Esse estudo mostra que quem trabalhava 100% em escritórios, o que vai acontecer daqui a pouco? 60% deles vai trabalhar 50% do tempo na empresa, 40%, 25% do tempo, 100%. Ninguém mais vai trabalhar 100% dentro dos escritórios. O que significa isso? A adaptação completa a modelos de negócio, a modelo de cobrar, a modelo de liderar. Mudou drasticamente. Para se fazer isso acontecer, é importante você ter indicadores de performance. Usar as ferramentas para medir o que está acontecendo. A medição ganhou uma força muito grande. Esse é um painel real que eu uso para administrar uma prestadora de serviço. A Alterdata é muito parecida com o escritório de contabilidade. Ela tem cliente que paga todo mês, ela tem atendimento para dar, ela faz as entregas dela, é igualzinho um contador. Os funcionários têm contato com os clientes, é a mesma coisa. Para ter 2.000 e poucas pessoas, eu tenho que ter indicadores. Métricas, números. Isso aqui é um exemplo de um painel que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indicadores de performance. Na meu computador tem 452 indicadores de performance, medindo a empresa inteira, para garantir que nada está fugindo do rumo. Porque como a aceleração é muito alta, o que manda no mundo hoje não são as grandes coisas que vocês fazem, mas são os detalhes de custo, os detalhes de eficiência, os detalhes para você atender o cliente de uma outra forma. Isso aqui é um exemplo real. Essa é uma foto de 2005, do nosso prédio antigo. Esse não é o prédio mais que a gente usa, é um antigo nosso, em 2005. Isso aqui é um andar de suporte. Como é que funcionava isso aqui? Para vocês verem com detalhes, como é importante pensar detalhes. Todo mundo trabalhando. Lá no final, aqui, ó, tem 2 banheiros, um feminino e um masculino. Só cabia uma pessoa dentro do banheiro. E o andar cabia aqui umas 100 pessoas aproximadamente. Um dia eu estava aqui no meio, conversando com alguém, eu vi passar uma pessoa por mim, foi lá, voltou e sentou de novo. Achei estranho. Daqui a pouco eu vi outra. Levantou, foi lá, voltou. Eu falei, o que você foi fazer lá? Eu fui no banheiro, mas o banheiro estava ocupado. Eu falei, tá bom. Voltou. Daqui a pouco 3. Eu falei, peraí, que esse troço está estranho, cara. O que eu fiz? Terminei o que eu estava fazendo, fiquei naquele cantinho ali, liguei meu relógio e comecei a cronometrar. Cada um que levantava para fazer xixi, eu cronometrava. Aí eu vi quanto tempo ele demorava para fazer esse corredor todo, para ir e voltar. Fiz uma amostra com 22 pessoas. O tempo que ele demorava com o banheiro ocupado. Depois eu peguei, mandei um e-mail e perguntei para a empresa inteira quantos xixi você faz por dia. Isso é real, hein? Quantos xixi você faz por dia? Não, eu faço tantos, assim, assim, assim. Fiz uma continha. Quantos xixis, quanto tempo, não sei o quê, quantos funcionários, descobri que a empresa estava perdendo 4 funcionários por mês porque o banheiro estava ocupado. 4. Eu falei, não é possível, isso é custo, cara. Isso é custo, não dá, tem que resolver esse problema. Aí leva para o plano de solução. Como é que resolve isso? Começa a pensar. Lembrei que dentro do avião, quando a gente vai levantar para ir no xixi, a gente esquece o pescoço assim e olha se tem uma luzinha lá, se a luzinha está ocupada ou não. Não é assim que funciona? O que nós fizemos? Nós botamos um sensor de presença dentro do banheiro que acende uma luzinha vermelha, se o banheiro está ocupado ou não. 4 funcionários foram resolvidos, custo menor, lucratividade maior. O que é isso, na verdade? A questão do xixi aqui é só para rir, porque é real, mas o curioso é o seguinte, pensar em detalhes.
O sucesso não está nas grandes coisas que você faz de fechamento de balanço. O sucesso está nos detalhes. Como é que você atende aquele cliente? Com que velocidade? O que você pode fazer para atender melhor? Que ferramentas você tem para escutar mais o cliente, para saber o que ele quer de você? O que você agrega mais no negócio dele? Nos detalhes. Quanto mais você for detalhista, mais sucesso você tem. Porque nós estamos hoje numa estrutura de estar mudando tanto que você tem que ser um cara planejador, uma pessoa planejadora, que pensa um pouquinho à frente da média. Tentar entender que o que vai acontecer na frente não pode ser uma surpresa para você. Ela tem que ser fruto de um planejamento. Então, como é que a gente faz lá na empresa? Eu estou o tempo inteiro pensando o que vai acontecer daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. E você começa a criar uma estrutura. Quando aquilo acontece, não tem surpresa. E às vezes as pessoas falam assim, poxa, a Alterdata está crescendo no meio de uma crise. Que sorte, né? Foi sorte, escambau, sorte o quê? Foi planejamento, foi pensando antes. E todas as vezes que você é pego de surpresa, as coisas não avançam. Por exemplo, isso aqui, essa imagem é um armazém da Alibaba, na China. São 60 robôs ajudando no armazenamento. Não tem gente aqui, você está vendo? Os robôs estão levando tudo. Esse cara podia ser teu cliente. Ele podia ter necessidades contábeis, matemáticas, de análise. Será que você está preparado para esse mundo? Esses robôs aqui estão fazendo um trabalho violento de um monte de gente. Só tem um detalhe, gente. Esse vídeo aqui é de 2017. É de 2017. Não é de hoje, não. Isso está assim. Aquela imagem que está lá no cantinho, eu tirei desse evento em Nova York, porque isso aqui são sensores de presença de supermercados. Provavelmente vocês têm clientes de supermercados. Aqui eles estão olhando os clientes que estão se movimentando dentro do supermercado, para direcionar as pessoas mais para aquele local que tem mais clientes, para dar uma assessoria melhor, dar um atendimento melhor. Enquanto muitos estão só contando lá quantos dinheiro que passou no caixa, tem outros analisando que serviço ele pode prestar melhor e diferente. Ou seja, a gente está numa transformação violenta. E uma das transformações importantes para vocês entenderem é que isso vai afetar o cliente de vocês. O contador tem uma magia, cara, que é uma coisa linda. Cara. Eu hoje, quando eu tenho um sobrinho que está em dúvida, tio, não sei que faculdade eu faço, não sei o que, eu falei, faz contabilidade. Faz contabilidade, porque a contabilidade lida com a sociedade, cara. Vocês lidam com o supermercado, com a loja de um pet shop, com a indústria. Vocês têm a capacidade de mudar o mundo. Esses são vocês, a profissão que vocês têm. Agora, se vocês não se mexerem para essa nova realidade, o mundo vai ser mais rápido que vocês. Por isso que meu desejo nessa apresentação é que vocês não durmam hoje à noite, de preocupados. Porque ao mesmo tempo que você está diante de uma oportunidade violenta, você está diante de uma ameaça violenta, de transformação. Realidade aumentada. É uma coisa que a gente está vendo muito. E os clientes vão fazer vendas assim. Ó. O que é isso aqui? Isso aqui é o celular de uma pessoa comprando tênis. Esse pé que você está vendo ali é um pé real. O tênis é virtual. O tênis está encaixado no pé dele, ele está escolhendo naquela barra ali o tênis e ele aplica o tênis ali. Podia ser um cliente seu, que está vendendo produtos, às vezes, que esse tênis aí ele está comprando, não é nem para ele está comprando para o avatar dele lá no metaverso. Você tem que se virar e contabilizar esse troço. É isso que está acontecendo hoje. Então, nós estamos numa sociedade desse nível. Se você tem cliente de marketing, por exemplo, vai mudar tudo. Isso aqui é um marketing, que o cara, uma estrutura de marketing, que ele botou um óculos virtual, o trem aqui é real, a poltrona é real, os anúncios que estão aparecendo aqui em volta são todos virtuais, estão aparecendo no óculos, na visão dele. Esse tipo de estrutura, por que é importante vocês entenderem? O seu cliente, em algum momento, vai te questionar coisas. Você está preparado para responder para ele sobre essas tecnologias? Lembre-se, vocês controlam o mundo, vocês são contadores. Vocês têm que estar preparados para entender o que são essas coisas que estão surgindo. Isso aqui, por exemplo, está funcionando, não é protótipo, não. Isso aqui, lá na Califórnia, você pede um hambúrguer numa lojinha de hambúrguer lá, o cara abre essa maquininha, bota teu hambúrguer ali dentro, fecha, aperta o botão, a máquina sai andando pela rua, vai parar lá no seu escritório, a máquina telefona para você e fala assim, já estou aqui embaixo, tá? Você vai lá, abre, pega o hambúrguer, ela volta lá para o restaurante. Isso está acontecendo. Esse cara aqui poderia ser um cliente seu. Isso aqui vai dar problema um dia, talvez atropele alguém, você vai ter que lidar com isso. Tem algum advogado aqui? Quem é advogado? Cara, vocês estão com oportunidade violenta. Porque não existem advogados preparados para os problemas que isso vai dar. O carro autônomo vai atropelar alguém um dia. Como é que lida com isso?
Então, existe um monte de oportunidades. Essa aqui, por exemplo, esse vídeo, é da Domino's. Eu não sei se tem Domino's aqui, mas lá em Natal deve ter. A Domino's de entrega de pizza, lá nos Estados Unidos, você está pedindo a pizza, o cara pega, abre esse carrinho, bota a pizza ali dentro, e esse carrinho sai andando pela rua. Aquele pequenininho que você viu vai na calçada. Isso aqui não. Isso aqui está andando junto com os veículos. E vai parar lá na sua empresa, na sua casa, entregando aquele produto. Você imagina o mundo de oportunidades que tem em volta dessa infraestrutura. É muita coisa, cara. Só que a gente tem que se mover, tem que aprender coisas novas, tem que estar disposto a vir em um congresso desse aqui. Você deve ter um monte de concorrentes lá em Natal que não estão aqui, que ele não teve tempo, porque estava lá atendendo um cliente chato dele lá, exigindo um monte de coisa, ele não pôde vir aqui ter um insight novo, uma ideia nova, transformadora para o negócio dele. Então, a gente tem que pensar diferente. É muito importante que você entenda que os teus clientes são o motor de alavancagem do seu negócio. Esse cara é um cara que eu sugiro que vocês comprem livro dele, Michael Gladwell. Esse é um psicólogo americano que criou umas teorias muito legais de marketing, que é importante entender, principalmente a teoria dos conectores. O que ele fala nessa teoria aqui? Você tem um monte de clientes, o contador tem 200 clientes. Provavelmente desses clientes, você tem, a maioria deles são pessoas que têm 4 grupos de relacionamento. Ele fala que a maioria dos seres humanos tem 4. Família, trabalho, a igreja, sei lá. Ali ele convive com esses grupos. Existem pessoas que ele chama de conectores, que tem 12 grupos. O cara tem o grupo do tênis, o grupo do jipe, o grupo da contabilidade, o grupo da escalada, ele tem o grupo da igreja, ele participa de um monte de coisas. Esse cara, você tem que descobrir quem são os teus clientes. Porque todas as vezes que você volta de um congresso como esse aqui, o que você tinha que fazer? Você tinha que estar tirando um monte de fotos aqui agora, aqui com esse telão atrás, e mandar para esses teus clientes conectores e falar assim, eu estou estudando para te atender melhor. Eu estou fazendo algo para melhorar o meu serviço para você. Sabe por quê? Porque esse conector é um fofoqueiro danado, ele fala para todo mundo. Ele propaga isso para todo mundo. Isso é científico. É científico isso. Custo zero e você está divulgando o teu negócio para todo mundo. Use as redes sociais, use essa câmera que está na sua frente aí para mandar, para tirar foto e mandar para essas pessoas. Isso é uma nova realidade que a gente tem que ter. Pode voltar? Ah, moleque, vamos aparecer aqui assim. Isso aí. Essa aqui é só para me lembrar, a chamar a atenção que uma das coisas importantes é você estar conectado em grupos distintos. Todas as vezes que o contador só fala com contadores, a sua mente está expandindo pouco. Todas as vezes que o contador fala com um engenheiro, com um médico, com um advogado, com outras pessoas que pensam diferente de você, a sua mente está se expandindo. E o teu cliente tem o poder de te colocar nesses grupos. Use os teus clientes. Às vezes o cliente que é um dono de restaurante, ele faz um convite para você, rapaz, vai ter uma reunião lá com a associação dos bares do bairro, não sei de quê. E você fala, rapaz, estou sem tempo. E é justamente nessa hora que eles vão falar alguma coisa que você vai falar, caramba, eu posso prestar um serviço melhor. Eu posso inventar um negócio para essa atividade. Então, se conecta a outras coisas. Tudo que está em volta de mim aqui são grupos que eu estou envolvido para abrir minha cabeça para outras oportunidades. E tudo isso que eu estou falando começa com a nossa liderança, com a maneira de liderar. Essa tela aqui é aquela que eu mandei vocês tirarem foto expandida. Essa é importante vocês tirarem foto também. Porque essa aqui mostra que aquela geração de quem nasceu antes de 46, olha a posição do líder, como é que era naquela época. O líder estava controlando as pessoas. A minha geração, que eu sou de 63, quem vai até 64, a posição do líder é direcionando as pessoas. Olha como o líder está mudando de posição, idade por idade. Sabe o que significa isso? Eu sou dessa geração aqui que está acostumado a direcionar. A minha equipe é dessa aqui. Como é que eu vou conseguir liderar as pessoas daquele jeito para o time que pensa assim? Eu não consigo. Eu tenho que me adaptar à realidade da equipe, à realidade lá do time. Aí sim a gente está conseguindo fazer uma coisa bacana. 10 minutos. Isso é muito importante entender. Tiraram foto? Posso passar? Tá? Vamos em frente.
Tem 10 minutos e eu tenho 1 hora de conteúdo. Vamos acelerar. Esse aqui isso é uma coisa importante de entender nesse processo de transformação, é o time que vai estar com você. A melhor analogia que eu posso trazer é esse cara. Esse cara aqui que todo mundo deve conhecer, o Batman, é meu super-herói favorito, porque o Batman não é um extraterrestre como é o Super-Homem, não é um mutante genético como é o Hulk, o Homem-Aranha. O Batman é um cara normal. Não tem nada demais nele. Só que ele tem esse cinto aqui. Esse é um cinto de habilidades genéricas, que permite que ele faça as coisas com essas ferramentas que estão aqui. Quem somos nós quando a gente sai da faculdade? Um contador. Nós somos um Batman sem cinto. Nós somos um cara que só sabe fazer coisa técnica. As coisas técnicas não são mais eficientes para gerar escala de crescimento de carreira. Você tem que ter outras habilidades. Por isso que as habilidades técnicas, ela está num quadrado menor do que as habilidades genéricas, soft skill. Você tem que ter um time dentro da sua empresa que seja um time adaptativo, colaborativo, tem inteligência emocional, criatividade. Ele tem que ser uma pessoa que tenha proatividade das coisas. Se você tem um time que só tenha conhecimento técnico, só sabe fechar balanço, isso não é mais suficiente para ter sucesso. Você precisa de outras habilidades. Por isso é muito importante analisar a tua equipe. E você começar, cada contratação que você fizer, contratar mais soft skill do que hard skill, para fazer com que você faça uma mudança do perfil do seu negócio, pensando diferente. Vamos dar um exemplo. Se eu pedisse para vocês definir para mim o que é um skate, pensa, como é que você definiria um skate? Provavelmente todo mundo pensou em algo parecido com isso aqui. Um negócio de madeira que tem umas rodinhas, que você vai com o pé tal e vai esquiando. Provavelmente todos definiram assim. Se vocês definiram assim, vocês têm conhecimento. E já que vocês têm conhecimento, eu posso pegar o skate, botar na mão de todos vocês e falar, então anda aí para mim. Grande parte vai falar assim, você não sei andar. Ah, você tem conhecimento, mas você não tem habilidade. Mas alguns de vocês talvez andem. E eu posso falar, já que você tem conhecimento e tem habilidade, então anda para mim. E você pode falar, não estou com vontade. Ah, então você tem habilidade, você tem conhecimento, tem habilidade, mas você não tem atitude. O que você precisa no teu time, da tua empresa, são pessoas que saibam contabilidade, que saibam fazer na prática e têm atitude para resolver nos clientes. Essa atitude aqui, ela está em amarelo, em caixa alto aqui, porque ela está chamando a atenção da importância de você ter um time energizado, um time que provoque as pessoas. Eu não vou passar esse vídeo aqui, que é um vídeo muito legal, mas a gente está sem tempo. E isso não é uma coisa simples. Porque nós não fomos preparados para isso desde a infância. Vamos imaginar, todos nós passamos por uma situação dessa. Na escola, um professor de matemática diz o seguinte, olha, uma provinha. Uma pessoa demora 30 minutos para comer esse saco de pipoca. Quanto tempo demora 2 pessoas para comer o mesmo saco de pipoca? Uma demora 30 minutos, 2 demoram quanto tempo? Ele está esperando 15 minutos na resposta. Hoje, sob a ótica de hoje, eu quero responder 5 minutos e quero certo nessa resposta. Mas como assim? Uma 30 minutos e 2, 5 minutos? É isso mesmo. Vai você e tua namorada para o cinema com uma pipoca só, meu amigo. Não acelera para comer, vê se ela não come a pipoca toda, não. Esse é o mundo de verdade. O mundo de verdade é adaptativo. A Alterdata tem um ritmo de fazer as coisas. Se o concorrente se mexe, a gente acelera. A gente muda, é flexível. E o contador aprendeu numa faculdade de contabilidade a ser matemático, a ser razão. Ele aprendeu que débito tem que ser igual contra crédito, que o ativo tem que bater com o passivo e dane-se. Só isso. Ele não aprendeu, às vezes, que você tem que ser adaptativo. Entender como é que vende, como é que fala, como é que participa de uma reunião, como é que você programa planejamento, como é que você se adapta àquele cliente que é mais exigente e o outro é menos exigente. Soft skill, adaptação. Isso é muito importante. E a educação não ajuda para isso. Olha essa foto aqui. Essa é uma foto em 1920, numa escola, e essa em 2020. O que mudou? Nada. Mudou o tipo da cadeira, né? E uma é colorida, a outra não. Mudou nada. Então, o que significa isso aqui? Os funcionários nossos não estão preparados para tudo que eu estou falando aqui. E se você não tiver uma estrutura dentro da companhia para entender isso, você vai começar a achar todos à sua volta inadequados para o seu negócio. E não é verdade. Simplesmente ele não está pronto, precisa de treinamento, capacitação, ele precisa ser ajustado. É fundamental entender que ter as pessoas certas na empresa é o que faz a diferença no negócio de hoje. As pessoas certas.
Por isso que eu publico muitas, faço muitas publicações em Instagram e LinkedIn. Quem quiser seguir, acho que é uma dica bacana para vocês serem provocados o tempo inteiro. E uma das publicações foi essa. Na dúvida, contrate, na dúvida, demita. O que isso quer dizer? Estou contratando alguém. Estou em dúvida, será que vai, será que não vai, será que ele serve, será que não serve? É melhor contratar. E você testa depois, e se não der certo, tira. O contrário também é verdade. Tem alguém na empresa que você está tentando que ele melhore, ele está prometendo que vai melhorar, e você está na dúvida se vai melhorar ou não vai melhorar, tira da empresa. O risco de ter alguém errado na companhia é muito alto, porque a gente precisa de aceleração. Então, essa estrutura de aceleração é muito importante, e nessas dicas que eu tenho publicado, estou sempre provocando o que a gente tem que fazer para ter uma maior estrutura de aceleração. A cultura de liderança é o que está fazendo a grande diferença nos negócios de hoje em dia. Os investimentos nas empresas maiores estão aumentando em treinamento, em capacitação. Antigamente, as grandes empresas investiam mais no treinamento da base. Hoje, eles estão investindo mais na liderança, nos gerentes. Porque a liderança do passado não garante mais que seja o sucesso do futuro. Nós temos que passar por um processo contínuo de melhoria. Continuamente. Vocês são apenas motores desse processo. Vocês são aqueles que provocam essa estrutura. Motores. Você não tem que ter todas as respostas. Você tem que ter um time que encontre essas respostas, fazendo com que essas pessoas sejam ouvidas, fazendo com que o cliente possa questionar coisas, você ter a mente aberta para escutar. Uma habilidade forte dos tempos de hoje é escutar, para que você consiga ser adaptativo. E nós vamos fechar agora com uma outra coisa importante, uma pincelada, algo que vai mudar muito a vida de todos vocês, que é o metaverso, que tem sido muito falado. O metaverso, que muitas pessoas pensavam que era um videogame, é algo que até 2024 vai estar sendo movimentado 800 bilhões de dólares em pesquisa nessa área. Os NFTs, em 2018, compraram 42 milhões de dólares, em 2021 foram 18 bi. Esse mundo está mudando. E o que é esse metaverso? É um conjunto de ferramentas que as pessoas virtualmente vão participar de algo, através dos seus celulares, através de óculos de realidade virtual. Você vai ter um mundo acontecendo de oportunidades ali dentro. O que significa isso? Você vai ter vendas acontecendo ali dentro. Vai ser possível, em pouco tempo, alguém está numa shopping center lá em Natal e entra na loja, experimenta um tênis, quando chega no caixa, a pessoa pergunta assim: o senhor quer o tênis para o senhor ou para o seu avatar? Eu estou dentro da loja, lá em Natal. E ele fala: não, eu quero para o meu avatar. Isso aparece no armário do seu avatar, seu boneco, aparece aquele tênis. Ah, não, é para mim. Ela bota na caixinha e te entrega. A mesma coisa aqui dentro. Você está aqui dentro numa loja e a mesma coisa. Eu quero que entregue na minha casa, eu quero que seja para o meu avatar. Você vai criar os personagens e esses personagens vão passar a interagir. Os teus clientes vão passar a vender produtos assim. Já existem terapias, psicólogos fazendo terapia através de metaverso. Tem uma série de coisas acontecendo que você tem que começar a entender que isso vai afetar todos os prestadores de serviço. Ainda é uma coisa prematura, ainda é uma coisa elementar nesse momento. Eu tenho uma palestra sobre esse assunto de quase 1 hora, mas é algo que você tem que começar a refletir, começar a escutar, começar a ler. Os avatares você monta do jeito que você quiser, esses personagens. No futuro, eles estão deixando de ser bonequinhos, estão passando a ter a sua expressão, porque já tem ferramentas que leem suas fotos do Facebook, do Instagram, e a sua câmera, e faz um boneco igualzinho você, para que os outros te reconheçam que é você naquele mundo. Isso aqui, por exemplo, é uma loja da H&M. Quem já foi na Europa deve ter se deparado com a loja da H&M, que é muito famosa lá. O avatar entra por isso aqui, compra produtos e pode ser entregue na sua casa ou para o seu boneco. Essa é uma loja do Carrefour, no metaverso, que aparece a mãozinha virtual, você olha as prateleiras, vê os produtos, pega virtualmente, aparecem as informações nutricionais, preço, flutuando em volta dela, põe no carrinho, o Carrefour entrega na sua casa. Loja do Boticário, essa loja teve 10 milhões de visitas em pouco tempo. Impossível uma loja física ter esse tipo de visita. Essa é uma loja Renner. Eu tenho cliente que é fabricante, que já está sendo exigido pela Renner que ele mande os produtos para o metaverso da Renner, e não só para as lojas. Já está acontecendo isso aqui no Brasil. Loja da TIM vendendo produtos, dando assistência técnica. Loja da Victoria's Secret vendendo calcinha sexy. Para você ou para o teu avatar. É desse nível que a coisa está indo.
Samsung no Japão, vendendo equipamentos, dando assistência. As meninas aqui devem saber que a Gucci é uma bolsa classe AA, muito caras, na Europa. Essa bolsa foi vendida por $4.000. Nada demais para uma bolsa caro, se não fosse que essa bolsa não existe. Ela só existe no metaverso. Alguém comprou essa bolsa para um boneco, dentro do metaverso. Pagou $4.000, não é reais não, dólares. Tem um negócio acontecendo nesse mundo. Esse tênis aqui foi lançado, em 7 minutos vendeu $3 milhões, em 7 minutos. Algum contador contabilizou isso, gente. Isso é o do caixa, entrou no banco, teve contabilização. Como é que faz contabilização disso se não tem inventário? Pensa nisso, você é contador. As coisas estão indo desse nível. Isso aqui é mais impressionante, porque é brasileiro e é recente. Em setembro agora, no mês passado, aconteceu a primeira reunião da Justiça Federal no metaverso. Essa ali é uma imagem real da Receita Federal. Vocês têm contato com as repartições públicas. Vocês estão prontos para participar de uma reunião dessa? A Receita Federal já está. É essa provocação que vocês têm que ter. Eu gostaria que vocês tirassem foto dessa tela para vocês assistirem essa palestra aqui do Walter Longo sobre metaverso. É uma palestra de 1 hora e pouco. É uma das melhores que tem no Brasil, muito boa, para entender o conceito. Ele vai falar de vários setores que são impactados pelo metaverso e é importantíssimo que vocês entendam, porque os seus clientes vão ser impactados violentamente. Opa, tirei. Posso tirar? Beleza? Depois vocês... Esse aqui é do Mark Zuckerberg, do Facebook. É outra apresentação, eu gosto mais da primeira, mas essa aqui puxa um pouco a brasa para o Facebook, mas é muito legal sobre aspectos internacionais, do que está acontecendo em outros países, eu acho que é bacana também. Quem tiver com tempo, depois assistir, eu acho que é bom. Para resumir e fechar aqui a nossa apresentação, o que você tem que entender hoje é que nós temos que ser mais alto. Alto com U. Autogerenciáveis, autodisciplinados, autocorrigíveis, automotivados. Nós temos que ter times que são assim. Nós temos que ter equipes que sejam assim. Só assim a gente consegue se adaptar a essa nova realidade. A pandemia acelerou o processo, mudou uma série de paradigmas. Nós estávamos numa sociedade de certezas, viemos para a incerteza, sociedade de respostas, nós estamos numa sociedade de perguntas, uma estrutura hierárquica, hoje nós somos colaborativo, aprendizado de longo prazo para aprendizado de curto prazo. A faculdade era muito importante lá. Hoje, além daquilo, nós temos aprendizados curtos, que tem muitos nas redes sociais, hard skill contra soft skill, resiliência contra antifragilidade. Ou seja, o jogo mudou violentamente e a gente precisa entender que esse jogo está acelerado, baseado em 3 elementos. Aprender, entender de gente, entender de indicadores de performance. Se a gente entende essas engrenagens, a magia começa a acontecer. Nós temos um monte de desafios nesse momento, a classe contábil está incomodada, e eu espero que vocês não durmam hoje à noite, incômodo, que vocês pensem o que vocês vão fazer a partir de segunda-feira, quando vocês chegarem na empresa de vocês, porque esses desafios estão na frente de vocês. Porém, vocês estão também na frente de uma imensa oportunidade, principalmente os contadores mais jovens, eles estão com uma chance de aceleração em relação ao passado. Um contador mais jovem, quando entrava na classe no passado, ele estava muito distante de um contador já consolidado, que tinha marca, clientes. Hoje, todos estão se reinventando. Isso significa que o contador mais jovem tem mais chance de rapidamente alcançar aquele já consolidado, se ele tiver essa aceleração que nós estamos falando. Por acreditar nesses processos, que a Alterdata é uma empresa bem parecida com a área contábil, que a gente tem hoje 1 milhão de usuários que usam os nossos sistemas, 61 mil clientes ativos, 2.400 funcionários aproximadamente, 110 unidades de negócio, e somos a 5ª maior de tecnologia do Brasil. Na nossa frente não tem nenhum da área contábil. Então, na área contábil, nós somos os maiores. Então, esse conteúdo é um conteúdo que eu tenho muito carinho em fazer para muitas estruturas contábeis, muitos congressos. Esse livro ali é um livro que eu escrevi há alguns anos atrás, todos os outros são livros que eu participei como coautor. E aqui embaixo, o mais importante, tem o Instagram e o LinkedIn, que tem muitas informações, muitas provocações, para inclusive passar para os times de vocês. Tá, muito obrigado pela oportunidade, por ter vindo trazer essa mensagem para vocês. Eu espero que eu tenha contribuído para um congresso tão bacana, num momento tão legal da profissão de vocês. Muito obrigado.